A palavra que nos salva. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus indo para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém, conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam. Com o rosto triste, um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então, voltaram dizendo que tinham visto anjos e que esses afirmavam que Jesus está vivo. Alguns dos nossos, foram ao túmulo, encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhe disse: Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não deveria sofrer tudo isso para entrar em sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura e falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado, para onde iam, Jesus fez de conta que iam mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros, e estes confirmaram: realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus no partir o pão. Lucas nos propõe uma catequese bonita e penso em ficar em 2 pontos para a nossa oração, Aquilo que de fato eles comentam da experiência com esse Jesus no caminho. Não estava ardendo o nosso coração quanto ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? É quase que Lucas insiste, numa pedagogia de um Senhor que caminha à nossa frente e vai nos de fato colocando o sentido da nossa vida. E ao sentir e ao escutar a sua palavra, o nosso coração não consegue ser mais o mesmo. Nosso coração não porta mais a tristeza, mas porta a alegria e porta a esperança. E é talvez no final a confissão que Lucas insiste, Realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Realmente o Senhor está vivo. E acreditamos nessa comunidade que testemunha o Senhor vivo e ressuscitado. Como seria bonita a nossa vida de oração e a nossa vida de fé, se havendo comunhão entre nós, experimentando a escuta da palavra e a força do pão da Eucaristia, ter um coração não entristecido e desabatido, mas um coração exultando de alegria, porque vive e experimenta o Senhor vivo entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo.